Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. E assim nós começamos mais um episódio do Bate-Papo Pastoral. Para você que acompanha as redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje você pode acompanhar já na imagem aqui, né, de recepção de vocês, que todos estamos com a Palavra de Deus nas mãos. Padre Joãozinho, Padre Mário, Jaqueline, hoje o tema é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. E nós vamos refletir um pouco sobre a Lectio Divina, ou leitura orante da palavra, leitura orante da Bíblia. Lectio Divina, uma expressão em latim. Né? Lectio Divina significa a leitura divina, mas nós costumamos chamar de leitura orante da palavra de Deus, leitura orante da Bíblia. E é com este tema também que nós queremos, junto com vocês, aprendermos um pouco mais deste caminho, como exercitar, como nós podemos olhar de uma forma diferente, como bons cristãos, para que nós possamos ouvir a Deus através também da sua palavra. Lembrando que a palavra é muito mais que um livro, a palavra é uma pessoa para nós, por isso fazer essa experiência de leitura orante é exatamente fazer a experiência daquilo que ela nos traz, aquilo que ela nos ensina, nos orienta, nos ajuda no nosso crescimento. E em se tratando de que estamos dentro desse contexto pastoral, né, nesses episódios, né, Padre Joãozinho, como pode nos ajudar essa leitura orante na vida pastoral? A palavra de Deus deve ser praticada, vivida, experimentada também para dar sentido na nossa vida de comunidade. Lembrando que São Jerônimo fala que não se deve ignorar as Escrituras, porque se ignoramos as Escrituras, nós ignoramos o próprio Cristo. Então aqui está muito mais do que um livro, está o Cristo. Ele diz até que se for comparar a palavra com a Eucaristia, o cuidado deve ser o mesmo como temos com a Eucaristia, que não caia nada, que não perca uma fagulha da Eucaristia quando comungamos, assim também que não caia a palavra do nosso ouvido, que nós não percamos. Então, eu acho que a leitura orante ajuda muito nisso, né, Padre João? Então, a Lectio Divina é uma forma de oração, né? É uma forma de rezar com a palavra de Deus, porque nós estudamos a Bíblia, e é muito importante isso, não é? Estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas quando falamos em Lectio Divina, ou então leitura orante da Bíblia, queremos mostrar que é um caminho de oração. Uma das formas de oração, né? Porque são muitas as formas, muitos os métodos de rezar. Então nós queremos aqui hoje pensar um pouco, refletir sobre este método que é tão simples de rezar com a palavra de Deus. Olha, Santa Teresinha dizia, no momento da sua vida, que, sobretudo, o Evangelho é que me entretém nas minhas orações. Então ela, uma jovem religiosa, descobriu, né, a forma de oração que é rezar com o próprio Evangelho, a palavra de Deus. E a Bíblia é um livro de orações também, não é? Inclusive temos um livro específico, os Salmos, né? Os Salmos. A Adriela mesmo dizia, né, que quando ela se sentia perdida, ela respirava os perfumes do Evangelho e o próprio Evangelho, a palavra de Deus, sabia, né, falava com ela para onde ela tinha que ir. Padre Mário citava essa questão da nossa vivência em comunidade, mas Edu, nós também, né, na nossa casa, na nossa vida de oração, a palavra de Deus se torna importante, né? Sim, e até ilustrando ainda um pouco mais com o conteúdo desse nosso papo aqui, entre os materiais, né, que a gente estava pesquisando ainda nessa preparação para o programa de hoje, eu descobri, eu não sabia,
que foi um monge, né, que teve essa iniciativa. Um livro dele foi deixado, é isso, Padre Joãozinho? E é um monge cartucho, no século XII, que sistematizou, né, os passos da Lexio Divina. E nós vamos comentar um pouco sobre isso, né? Os 4 grandes passos da Lexio Divina. Foi um monge, Guigo, um cartucho, que no século XII sistematizou a Lexio Divina. Mas este método, né, de rezar com a palavra de Deus já era praticado desde o século IV, né? Santo Agostinho e outros padres, doutores da igreja, já exercitavam esta prática da Lexio Divina. E é uma maneira de... Tudo que nós vamos fazer é necessário que tenha um passo a passo, que tenha uma disciplina, uma organização, né? Então, é uma maneira de se utilizar. As próprias celebrações eucarísticas, a liturgia nos proporciona isso. Os ritos, né? Durante a semana, então a Lexio Divina vem também como mais uma ferramenta, talvez para meditar até mesmo as liturgias do dia a dia, não é? E como podemos fazer esses passos. Mas antes de tratar dos passos, o monge cartucho chamava dos degraus da Lexio Divina, qual é a sua importância? Né? Qual a importância desse tipo de oração, a Lexio Divina, para a igreja, para a nossa vida como cristãos, a nossa vida de seguidores de Jesus? Sim, diariamente, né, Padre Joãozinho, a experiência da palavra, e não sei se para muitos isso é uma novidade, mas tem crescido muito o interesse, né, até o próprio Papa Francisco incentiva isso, né, os outros papas também incentivaram essa leitura orante da palavra em comunidade, né, pequenos grupos. Vocês também têm um grupo, né, Padre Joãozinho, de padres, alguns padres que já praticam esse exercício, né? E eu penso que, como a gente diz, como que se aprende a fazer? Como se aprende a rezar? Rezando. E como que se aprende, como se experimenta podemos dizer assim, essa dádiva, esse presente de Deus para nós, para o nosso crescimento espiritual? É a prática, né? Seguindo, entrando nesse ritmo novo para a nossa vida espiritual, para a nossa ascese espiritual, né? Isso vai ajudar muito na vida de comunidade, né? Eu penso que gera vínculo, experiências que se partilham e mergulhar, né, nesse texto, não é só o ler pelo ler, né, Padre Joãozinho? A gente vai acabar experimentando isso quando falarmos dos passos mais profundamente, mas é aquela ideia, quando o senhor falava, né, aquela ideia de que a palavra de Deus ela tem que falar comigo, o que ela está me dizendo? Muitas vezes a gente tem situações na comunidade, até mesmo em casa, né, que tem aquelas situações assim, olha, o que esse evangelho está falando para você, quando na realidade eu tenho que pensar no primeiro momento, né? Que ele... Por que a pessoa não estava aqui hoje? Hoje ele tinha que estar aqui, que o padre falou exatamente o que ele precisava ouvir. Então, nós percebemos então que a Lexio Divina tem uma grande importância para a nossa vida espiritual, porque o elemento importantíssimo da espiritualidade cristã é a palavra de Deus. E a leitura orante da Bíblia é um modo de se abeirar, né, de se aproximar da palavra de Deus para escutar a voz de Deus na nossa vida e assim conhecer melhor a Jesus Cristo e a sua vontade, o seu caminho. É como Teresinha lembrava, basta olhar para o Evangelho para saber para onde eu corro, para onde andar. Então, a Lexio Divina é uma forma de oração individual, né? Cada pessoa é convidada, é chamada a tomar a sua Bíblia e a percorrer esses passos, fazer essa experiência de oração com a palavra de Deus. É uma oração individual, mas também pode ser praticada na pequena comunidade, em pequeno grupo. Nós vemos muito isso, né, em retiros, principalmente, né, em jovens, assim, quando eu participo, sempre a gente faz esse momento, né, momento do deserto com a Lexio Divina. Mas acredito que aqui a gente queira também
falar desta questão pessoal, né, com Deus, onde eu possa também no meu dia a dia fazer esses passos. E aí, Padre Joãozinho, como que nós podemos iniciar assim? Porque muitas pessoas, cada uma fala de um jeito, né? No sentido de eu abro a palavra de Deus, eu vejo aquilo que saiu na hora, eu pego o evangelho do dia, existe uma regra, ou eu pego um texto aleatório, naquele dia eu estou com vontade de ler tal texto da Bíblia. Como que a gente começa, né? Temos um passo a passo. Temos passo a passo. Mas então, como que a gente faz? Passos, né? Então, a Lexio Divina, ela é composta de 4 passos principais, né? Mas, antes de dar o primeiro passo, nós precisamos nos preparar, né? Criar um clima, criar um ambiente para a oração. Então, é muito importante escolher o texto bíblico antes de iniciar a oração, né? Tá, eu me coloco na oração, o que eu vou rezar? Até procurar o texto, já passou o tempo e não rezo nada. Então, é importante escolher o texto. Nós sempre é sugerido que pegue o evangelho do dia, né? O evangelho da missa do dia. É mais prático, e assim nós vamos tendo essa ligação também da nossa oração pessoal com a celebração da Eucaristia. Então, é importante para quem vai iniciar nesse exercício com a palavra de Deus, tomar o Evangelho do dia, da missa do dia. Escolher um lugar, né? Na casa, faça o seu cantinho de oração, escolha um lugar, marque um tempo. Olha, eu tenho disponibilidade para rezar 20 minutos, 30 minutos, 40, 45 minutos. Então, cada um, no seu dia a dia, marque o tempo para oração. Então, escolher um lugar, escolher o texto bíblico que vai rezar, determinar o tempo. Eu vou rezar 30 minutos. Isso é importante, né? A nossa fidelidade à oração, ao tempo, né? Porque senão começa 2 minutos, não estou aguentando mais e já desisto, né? Não, eu marquei 30 minutos, vou ficar ali. 30 minutos, este tempo é para Deus, este tempo é para eu estar na companhia de Deus. Então, toda essa preparação é importante, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Nós nos aproximamos de Deus. Primeira atitude, eis-me aqui, Senhor. Essa preparação. E um elemento importante é sempre invocar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que reza em nós. Ele vem em auxílio da nossa oração. Então, antes de mais nada, aquietar o coração e invocar, pedir a luz, a unção do Espírito Santo. Tudo isso é preparação, não é? Sim. Primeiro degrau. Primeiro degrau. Ou ainda está no chão? Ainda não, estamos caminhando para o primeiro degrau. Eu me lembrei de Moisés, né? A experiência do tira as sandálias dos teus pés. Preparação, né? Preparação, que solo que pisas é sagrado. Tornar aquele ambiente, pode ser, seja qual for, não precisa, é simples, né? Pode acender uma vela, pode ter a própria palavra, uma imagem, isso, um crucifixo. Preparamos aqui com carinho uma lâmpada, né? Para nos lembrar a palavra que é luz para os nossos... Começamos cantando, né? Uma canção que pode pode ajudar, uma música, talvez alguma coisa de fundo, tal. Mas é muito simples, como o Padre Joãozinho disse. E o ambiente interior, porque nossos barulhos, né, vão surgir. Eu digo que rezar é mais difícil muitas vezes do que outros exercícios, como fazer um jejum, né, como praticar uma esmola, porque a oração exige, como o Padre Joãozinho disse, vocês disseram, né, exige de nós uma disciplina. Mas é bom porque entrar nessa tenda, né, entrar nessa comunhão com o nosso Senhor. Então, depois desses passos introdutórios, toda essa preparação, uma palavra que pode caber nessa preparação, que é um ritual, que tem que fazer parte da rotina, né? Então, para fazer parte da rotina, se nós conseguimos inserir um ritual ali, isso pode se tornar um pouco mais
Como nós temos vários rituais no dia a dia, né? A maneira que nós acordamos, levantamos da cama, lavamos o rosto, tomamos o banho. Para a oração também é importante ir criando um hábito. E cada um vai encontrando o seu modo. O bom da Lexio Divina é que tem os passos, mas cada um vai encontrando o seu modo, o seu jeito de rezar. Então, isso também não é uma regra, né? Eu preciso fazer de manhã, eu preciso fazer à noite, adequar dentro do seu dia, né? No modo, no tempo que você consegue. Não deixando para, se der tempo, eu vou fazer a minha Lexio, né? Mas assim, encaixando no dia. Então, qual é o primeiro degrau ou o primeiro passo? A leitura, né? Nós vamos perceber que os passos, um passo segue o outro. O importante é dar o primeiro passo, depois o caminho vai se fazendo, né? Então, o primeiro passo é ler. Ler o texto. Ler, escutar. Né? Ler, escutar o texto. Então, a pergunta principal aqui é: o que é que o texto diz para mim? Prestar atenção. É Jesus que está na cena? Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, temos lá a parábola do bom samaritano. Mas por que Jesus contou esta parábola? Porque um doutor da lei perguntou para Jesus, fez uma pergunta para Jesus, depois da conversa: quem é meu próximo? E Jesus então vai respondendo, contando uma parábola. A leitura tem que ser uma leitura lenta, atenta, com calma, descobrindo assim o que é que o texto diz, quais são os personagens, o que é que eles falam, como que eles agem. Então, o primeiro passo é ficar atento a isto. Depois, é claro, o que o texto está dizendo, mas o que o texto diz para mim? Que é o segundo passo, que seria a meditação. Sim. E a meditação traz realmente essa proposta, depois dessa leitura muito bem feita, com esse olhar, essa intenção, o que Deus está me falando, né? O que significa para mim essa palavra. Eu me enquadro em algum desses personagens propostos, por exemplo, nessa parábola aqui do bom samaritano. Quem sou eu? Eu sou aquele que está caído à beira da estrada, eu sou aquele que deixou de socorrer, eu sou aquele que está disposto a socorrer. Quem sou eu? Sou aquele que está narrando a história? Né? Então, o que aquela palavra quer dizer para mim? Ou seja, é um ato de ruminar, meditar, como o animal, né, a vaca, ela faz, né? A gente olha para a vaca, ela está sempre fazendo assim, né, mastigando, porque ela tem 2 estômagos, né? Ela acaba de mastigar o capim, vai para o primeiro, depois volta para a boca, ela mastiga de novo e vai para o segundo. Então seria essa releitura interna, né, com um aprofundamento. O que realmente isso aqui quer me dizer hoje? E é só o Espírito Santo que nos ajuda mesmo a captar esta mensagem. Então, a meditação é isso, pensar, mas um pensar com o coração. Né? Pensar com o coração. O que a palavra Deus está me mostrando a partir desse texto? Mas também, aí acho que vem um terceiro passo, o que é que esse texto me leva a dizer a Deus? Que é o momento específico mesmo do diálogo, não é? É a oração que é o diálogo, essa partilha da minha vida com a vida de Deus, né? Entrar em comunhão, que, né, Deus fala comigo através daquele texto e o que eu posso falar com Ele, mergulhar mesmo nesse amor, né? Abrir esse coração. Aí é hora de uma entrega de tudo aquilo que eu já contemplei, de tudo aquilo que ouvi da palavra, né? É esse passo tão importante, sentir a presença de Deus e falar como a um amigo, né? Numa intimidade de alguém que está falando não só com a boca, mas com a alma, né? É isso, é um diálogo de alma, da minha alma com a minha alma unida a Deus, né? Nossa oração. E é uma oração que brota também a partir da minha vivência, né? Daquilo que eu estou vivendo naquele momento. E aí nós finalizamos, né, com o 4º degrau, que seria então a contemplação, que seria esse fechamento,
né? Esse compromisso que eu vou fazer com Deus, aquilo que a palavra falou no meu coração. Nós estávamos dizendo aqui, né, sobre a parábola do bom samaritano e ao final da parábola Jesus diz, vai e faz a mesma coisa, vai e faz o mesmo. Então é o que eu vou fazer com aquilo que a palavra de Deus veio através da leitura, aquilo que dentro também da minha meditação Deus gritou ao meu coração, aquilo que eu ruminei, né? Também aquilo que eu falei no diálogo com Deus, a minha oração, e eu fecho então conversando e tentando fazer esse passo do que eu vou fazer com isso, né? Porque a palavra de Deus ela tem que nos incomodar nesse sentido. Eu preciso fazer algo com aquilo que Deus está falando no meu coração, porque senão ela se torna uma oração vã. Parece que eu parei para rezar, exatamente, padre. Cumpri um ritual, assim como nós falamos, mas ficou por isso. Não, eu preciso dar um passo. Aí que vem, acho que o próximo passo, né? A ação, né? Que finaliza tudo isso, a ação. O que eu vou fazer com aquilo que Deus falou ao meu coração. Inclusive, alguns autores colocam 5 passos, né? Depois da contemplação, a ação. Né? O que sobrou, o que ficou realmente no meu coração depois desse tempo de oração com a palavra de Deus? Né? O que essa palavra me leva a fazer? Né? Pois eu estou rezando esse texto de Samaritano, vai e faz o mesmo. Então eu estou sentindo um apelo a me aproximar dos outros, a ser misericordioso como este bom samaritano. Né? Então, em que situações concretas da minha vida eu posso vivenciar essa palavra? Né? Então, a contemplação, a ação. Então, são esses passos tão simples que um vai pedindo o outro, né? É como andar mesmo, um passo vai pedindo o outro. A leitura, que o texto diz, a meditação, o que essa palavra está dizendo para mim, o que eu vou dizer para Deus, a oração e o que ficou, o que é que Deus realmente está tocando mais fortemente na minha vida. A contemplação, a ação. Muito bem. Penso que esse itinerário, tem muitas pessoas com dificuldade de rezar. Quantos nos procuram? Padre, tem alguma forma de rezar, uma oração? Eu penso que é um caminho precioso rezar a palavra de Deus, né? Quantos santos da igreja, como isso é fundamental para nós, como o Padre Joãozinho dizia no início, e vai sendo gerado em nós um gosto, um sabor, né? Antes de começar, o Padre Joãozinho deu um exemplo do sabor, e ele podia falar para vocês também, que eu ofereci uma bala para eles, aí ele, olha aí despertou essa ideia, e de fato, né, pegar esse sabor, esse gosto, como que é, quando eu te dou um doce, né, Padre Joãozinho, te deu um exemplo concreto para que quem ainda não conseguiu entender, nem nós ainda. Não é, a ideia não é minha, é de um santo que não lembro mais o nome, né? Mas é então, como um alimento. parafraseando. É como um alimento, né? Traz o alimento à boca, a leitura. O segundo passo é a meditação, é o ruminar, né? O mastigar. A oração é o terceiro passo, sentir o sabor do alimento. E o quarto passo, a contemplação, é a própria doçura, né? É Deus vivendo dentro de nós. Então, muito bem, e você também que aí nos acompanha possa sentir esse desejo de ir fazendo essa experiência, esse caminho de oração com a palavra de Deus. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo, né, todos essas opções, essas ferramentas que Alexo Divino nos apresenta para estarmos mais próximos da palavra de Deus. E reforço ainda a sugestão que o Padre Joãozinho deu lá no começo, aqui do nosso bate-papo, sobre buscar, por exemplo, o Evangelho do dia, porque é até uma forma de, em algum momento, naquela dificuldade que às vezes nós temos no Antigo Testamento, ou mesmo do Novo, das cartas e tudo mais, achar uma palavra ou alguma coisa que possa nos gerar certa confusão, ao estarmos ouvindo os sacerdotes, os presbíteros, sempre comentando na liturgia sobre aquelas palavras, também é uma maneira de nos deixar mais despreocupados em significados, mas já ter ali uma explicação mais prática do dia a dia, de como colocar aquela palavra em prática.
Então, como reza o Salmo 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho.